Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma live falando sobre medo e ansiedade diante dessa crise, né, que já começamos a enfrentar. E eu chamei uma amiga minha que mora em São Paulo, que faz cursos inclusive comigo aqui na minha cidade, que é a doutora Ana Lúcia. E ela vai já entrar aqui com a gente para a gente conversar sobre o assunto. Deixa eu já chamar ela aqui. Oi! Oi, Ana, tudo bem? Tudo Nossa, ótimo, tu tá bonitona, né? Ah, amiga, você falou para arrumar. A gente não pode deixar cair a peteca, Julie. Como é que tá o meu áudio aí, tá bom? Tá ótimo. Ai, agora Graças eu aumentei. a Deus. Não, tá ótimo. Deixa eu aumentar o meu também. Pronto. Tá no máximo. Então vamos lá. Ju, você tá no trabalho essa hora, Julie? Não! É o nosso escritório aqui em casa. Ah, eu achei que você tava Vem aqui, né? essa hora. Ah, Na verdade, assim, a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, né? nossa, nem fala, Júlia. Eu tô aqui também com o meu computador do lado. Tá. Então vamos lá, Ana. Eu te convidei para a gente falar da questão que nós vamos e já estamos enfrentando hoje, né? Que é a questão dessa pandemia que está causando toda essa crise, né? Na nossa profissão. E aí eu te convidei para a gente falar um pouquinho sobre a situação. E é bom porque tu mora em outro estado, tu pode dizer melhor pra gente também como é que tá, o que está acontecendo aí com os colegas daí de São Paulo. E aí eu posso estar expondo o que está acontecendo aqui na nossa cidade também, no nosso estado. Né? Então, primeiramente eu queria saber de ti como que tá a tua situação, como que você está se sentindo diante da situação, desse cenário que a gente está vivendo hoje, tá? Qual a tua preocupação, qual é o teu medo, qual é a tua vivência, como é que está o teu dia a dia, tá? Com relação a esse cenário. Então, Júlia, você sabe que eu estava até lendo sobre a ansiedade, né? Porque como eu tenho me sentido, assim como vários amigos que eu tenho conversado, a gente está tendo um sentimento muito grande de frustração e até um certo sentimento de luto. Eu tenho ouvido muitos, não só epidemiologistas, mas também psicanalistas, psicólogos, que têm comentado sobre o assunto, né? Então, nós temos uma sensação de luto, uma sensação de perda, é alguma coisa que nos foi tirado, assim, repentinamente, sem a gente esperar. Então, eu acredito que o que a gente está vivendo aqui deve ser muito próximo do que vocês estão vivendo aí. Porque eu saí do consultório há 10 dias atrás, com pacientes agendados, com tratamentos fechados, com a coisa andando, a gente esperando o carnaval passar, para o ano começar, né, que é a grande verdade. Então, toda aquela mensagem positiva da economia do país, e de repente a gente vê tudo isso indo por água abaixo, né? A gente não só voltando a um ponto zero de recessão, com uma previsão de uma coisa até pior. O que eu digo para você é que como eu moro um pouquinho a 1 hora de São Paulo, eu não estou no foco. Em São Paulo, a situação está bem crítica, mesmo porque as pessoas não têm levado muito a sério essa coisa de não estarem com muito contato, né? E aí eu comecei a tentar a identificar as minhas sensações, né? E todas elas batem com o quadro de ansiedade, porque você fica com o coração acelerado. Você sabe que quando a gente começa a ter a perda de controle de uma situação, você libera adrenalina.
E Sim. você libera o cortisol. Eu não tinha entendido isso. E eu fico assim, não, eu vou estudar, eu vou ligar o computador, eu tenho que preparar, vou reformular minha aula, vamos pensar em novos projetos, tal. E a gente até pensa e você vai sentar para fazer, você não consegue. E isso é uma ação não só da adrenalina, como do cortisol também, que ele gera uma fadiga cerebral. Então, eu tenho visto depoimentos de colegas que falam, gente, eu não consigo sentar para ler alguma coisa, né? Para me concentrar em alguma coisa, né? Então, você perguntou como tem sido o meu dia a dia, né? Uhum. Eu estou mantendo meu computador aqui do lado ligadinho, tá sempre ligado. Eu tenho procurado desviar o meu pensamento, embora a gente ouça 24 horas as notícias sobre essa pandemia. Eu tenho caminhado pelo menos 1h30 todos os dias ouvindo uma música, que é uma coisa que me tira daquela coisa do pensamento, né? Sim. E tenho procurado, eu sou muito adepta da meditação. Então, uma das coisas, no final da live eu vou dar umas dicas, né? Que eu também recebi. Como a gente controlar essa ansiedade, entendeu? A gente tem mecanismos, tem que ter uma super boa vontade, né? De falar, não, agora, nesse momento, eu vou desligar disso. Então, eu estou usando o meu tempo para fazer listas de novos projetos. Eu estou vendo alguma das aulas, né, que a gente dá, vendo o que eu posso melhorar nessas aulas. Tenho me preparado para conversar com os meus pacientes e mostrar para eles todos os cuidados a mais que a gente vai estar tomando na clínica, além de tudo que a gente já fazia, né? Eu vou passar até depois no Outliers um vídeo que mostra como é que a gente vai ter que se comportar de agora em diante. E em relação ao nosso tema, que é a ansiedade, o que provoca a ansiedade? É o medo daquilo que você não sabe o que vai acontecer. Você não tem controle do que vai acontecer. E isso a gente está vivendo numa situação real. Muitas vezes a gente cria essas situações na nossa mente, né? Você tem a tua mente sempre trabalhando contra você. Fala, isso não vai dar certo, eu não vou fazer, porque não vai ter, porque não vai dar. Então a gente tem esse policiamento contra a mente. E o que eu tenho, na prática também, feito, eu tenho sentado e eu tenho escrito, eu tenho feito uma lista das coisas que eu quero fazer. E, além disso, tem um exercício que a gente aprende também no coaching, que tem sido muito útil para mim, que eu sugiro para os colegas, porque está todo mundo aí com tempo de sobra, né? Eu acho. Eu não tenho filho pequeno, né, Ju? Então, eu tenho mais tempo do que vocês. Aí eu comecei, a pessoa com quem eu fiz o coaching na época sugeriu que eu começasse a folhear revistas e eu recortasse todas as figuras daquilo que é o meu desejo, daquilo que eu quero que entre na minha vida. Sim. E aí você pega uma cartolina e faz um painel com essas imagens, porque o nosso cérebro, ele funciona com as coisas palpáveis. Não adianta falar, senta, começa a respirar e não pensa no coronavírus. Não vai funcionar. Você tem que distrair o teu cérebro com algumas coisas práticas. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Eu tenho recortado revistas, todas as imagens, assim, a gente em contato com as pessoas, né? Porque eu acho que é o que mais está fazendo falta para nós, né? O brasileiro, ele é muito do contato, de querer estar junto e todo mundo se abraçar. E ainda há pouco, eu estava me arrumando, né, para entrar, pelo menos passar um batom. Aí eu comentando com o Thiago, né, que eu estava com saudade de me arrumar. Porque a gente já todo dia sai para trabalhar, né? Tem aquele costume já de levantar, se arrumar para sair para algum lugar, né? E nesse período a gente não se arruma, né? Porque a gente vai ficar em casa. Pode, na verdade, assim, a gente
deve fazer isso, né? Para não perder o costume. Isso faz bem para a gente, né? Por mais que a gente vá ficar em casa, mas com isso certeza. muda, né? Muda a gente. Esse simples gesto, essa simples forma de fazer, né? Se arrumar para ficar em casa, Sim, a com gente já se certeza. sente melhor, né? Você sabe que eu faço isso às vezes, quando é à tarde, mesmo que eu vá sentar para ver um filme. Eu tenho arrumado meu cabelo, a gente ficou um tempo até sem cabeleireiro, né? Que é uma coisa para mulher horrorosa, mas a gente tem que se arrumar em casa, passar um lápis, passar um batom. Sem unha, né? Ai, eu fiz a minha de gel, amiga. Eu fui mais esperta. Eu logo fiz a de gel, que demora para assumir. Mas é assim, Ju. O que eu ouvi uma live, que acho que até passei para o pessoal do grupo, né, dos Outliers, do Dr. Anthony Chuan, que é o diretor do Hospital das Clínicas, da área de infectologia. E hoje eu ouvi uma outra entrevista também, de quase 1h30 de duração, com um microbiologista. E, assim, o que eu tenho feito no meu pensamento? Não acreditar que a gente vai chegar no ponto que outros países, como a Itália, como a Espanha, Portugal, chegaram, né? Próprios Estados Unidos. Por quê? São cenários diferentes, né? Cenários diferentes. Então, aqui, graças a Deus, aí até para vocês também, né? Aí é muito quente. Então, nós temos um ponto a nosso favor, que o vírus, ele não sobrevive muito tempo no calor. Esse é um ponto. A outra questão, nós fizemos o isolamento mais cedo do que esses outros países. Sim. Quando eles entraram em isolamento social, eles já estavam numa fase mais avançada de contaminação, né? Então, existe um termo que chama essa situação que a gente está vivendo, situação de iceberg. Quer dizer, você está de pé num pedacinho de gelo, no meio lá de um lugar que só tem água, para a tua volta não tem nada, e você tem que ficar ali parado, porque se você pular na água, você morre, né? Você tem que esperar aquilo passar, né? Como cada um vai esperar, eu acho que é o que muda, né? Então, eu literalmente, diariamente, tenho exercitado os meus pensamentos, a minha mente, fazer essa coisa manual de recortar essas figuras. Amanhã eu vou montar o meu cartaz. E aí, uma vez que você monte esse cartaz, você vai colocar essas imagens para quando você acordar, você já deparar com esse cartaz. Então, você vai ter alguns aspectos dos teus desejos. O que você deseja para a sua saúde? O que você deseja para a sua família? Quais são os seus novos projetos? Você está fazendo, o que você vai fazer na sua parte espiritual? Entendeu? Porque é uma das coisas que os psicólogos falam que é um grande apoio nessa hora, né? Com certeza. E o que você está querendo fazer pelo seu trabalho. Então, eu coloquei imagens de atendendo, conversando com as pessoas, realizando negócios, né? Porque isso vai passar. Pode ser que deixe rastros, né? Eu acredito, uma dos pensamentos assim que eu coloquei na minha cabeça e que me tirou um pouquinho a ansiedade é entender que essa situação não vai passar rápido. Isso vai mudar o nosso comportamento pelo resto do ano, né? Não adianta ficar naquela... Não, daqui uma semana volta ao normal, daqui a 15 dias volta ao normal. Não, vai ter que mudar o nosso comportamento para o resto do ano. Nós vamos passar a não estar tão próximos das pessoas. Eu tenho certeza que quando for aí em Belém, né, a gente não... vacina, enfim, que encontre a cura disso alguma medicação, né? Tem uma medicação que é usada na AIDS, porque as outras medicações,
esse microbiologista diz que não tem nada com comprovação científica, mas tem uma medicação que é uma medicação que eles usam para tratar a pneumonia nos casos dos aidéticos. Eu não lembro o nome agora. Mas não é esse medicamento que o pessoal tem falado, aí que todo mundo saiu nas farmácias comprando, né? Que acabou, entrou todo mundo em pânico. Então, eu acho assim, o pânico é o nosso maior inimigo, né? Como é que eu vou pensar? Quando eu for aí para Belém dar o curso, nós vamos colocar as cadeiras mais separadas, vamos arejar o ambiente, não vai ficar todo mundo se abraçando, a gente vai estar usando aquela máscara que é apropriada, nós vamos estar usando sempre um avental descartável a cada paciente. Quer dizer, a gente vai ter que ter consciência dessa mudança de comportamento e conviver com isso de uma maneira pacífica. Não adianta brigar com isso e contra isso. Isso vai gerando estresse, né? E a gente vai ficando cada vez mais irritado, nervoso. Aí você embola tudo. Que Talvez o que ainda muitas pessoas não entenderam é que a gente precisa deixar passar esse pico aqui. Não pode todo mundo adoecer ao mesmo tempo. Né? Então, a gente não pode deixar acontecer isso. Mas que lá na frente, você pode estar pegando, né? Enfim. Sim. E eu ando muito as pessoas não entendem, né? E mas até... eu acho... Sim, Ana, fala. Não. Eu acho assim, eu fico muito preocupada porque eu tenho bronquite. Então, eu sou uma paciente que se eu tiver um problema, uma gripe dessa, com um quadro pulmonar, nossa, vou estar muito complicado. Então, eu já fiz esse quadro na minha cabeça de que eu vou voltar a trabalhar. A gente vai, além de enfrentar essa crise do medo na odontologia, eu acho que a gente vai passar por uma crise econômica muito grande, que talvez vá limitar, né, os pacientes de irem no consultório. Não vamos acreditar que isso seja tão forte. Mas, assim, eu já idealizei na minha cabeça qual vai ser a minha mudança de comportamento. E como é que eu vou enfrentar? Essa situação é fato. Então, eu não vou entrar em pânico, eu vou fazer uma lista de coisas que eu posso fazer por mim, pelo meu paciente, por todo o meu trabalho, né? Eu acho que a crise, ela tem um lado muito bom, porque ela faz você se inovar, a gente sai mais forte, a gente sai melhor, né? Então, é essa ideia, não ir contra, não bater de frente e ficar revoltado. Ai, meu Deus, por que foi acontecer isso? Agora isso nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu acho que não é um bom caminho, entendeu, Ju? E assim, é um dia depois do outro, né? Um dia depois do outro. Toda noite, antes de dormir, eu também tenho agradecido de estar com a minha família. Eu tenho meu pai de super idade aqui em casa, com 86 anos. Então, eu agradeço de todos estarem com saúde, né? E a gente faço a meditação. Eu faço minha meditação todo dia, à noite e de manhã. Até deixo uma dica no grupo depois de um aplicativo que ela fica falando. Eu tenho um aqui também. Você tem? É o Zen, né? Eu tenho Meditopia. Então, eu ligo isso e a mulher fica lá 15 minutos falando. Então, antes de dormir, aquilo vai entrar no meu cérebro, nem que seja por osmose, né? Então, a gente acaba entrando no sono num estado um pouquinho mais relaxado. Bem, com certeza. Né? Esquece do que está se passando, né? Exatamente. Então, agora, nós vamos ter que nos inovar, né? Nos inovar. E como eu disse, outro dia eu postei até uma foto no Stories. Eu não parei, Ju. Eu não parei. Por mais que seja uma fase complicada para a gente raciocinar, eu tenho feito, a gente até vai ter aulas aí, a gente vai dar um jeito de passar conteúdo para o pessoal, né, através de aulas virtuais. A gente tem conversado com várias escolas, isso também vai ser uma mudança de comportamento, de incentivar mais essa passagem da informação
que não seja de uma maneira presencial, que seja um ensino à distância, né? Uma coisa que a gente tem que começar a pensar nos Estados Unidos. E ocupar a mente com coisas boas, né? Porque eu fico olhando ao meu redor, eu fico imaginando que deve ter 1 milhão de pessoas em situações muito mais complicadas, né? Com certeza. E assim, e outra coisa que me faz pensar também, que me deixa um pouquinho mais tranquila. Nós, dentistas, né? Como que a gente tem que pensar? A gente já enfrenta a hepatite C, que é altamente contagiosa pela saliva, né? A gente tem a H1N1, que é muito mais mortal do que a Covid. Então, sabe, eu acho, para e pensa. Para e começa a pensar. O que vai acontecer? 80% das pessoas na população vão se contaminar. Uma vez contaminadas, essas pessoas vão gerar anticorpos contra esse vírus. E uma vez que gere os anticorpos, essa curva vai gradualmente se controlando. Até o dia que a gente espere que surja uma vacina, né? E enfrentar, como a gente já enfrentou outras situações do ebola, da própria gripe suína, né? Que foram coisas assim, também que com índice de mortalidade muito maior. E foi controlado, né? Hoje quase ninguém nem presta atenção na vacina da gripe e ela mata. Eu estava ouvindo um número que mata, acho que 700 brasileiros por mês morrem de gripe, entendeu? É um número muito grande da gripe comum, né? Os próprios médicos estão falando isso. Então, uma das coisas para controlar o medo, diminuir a ansiedade, é você não imaginar o problema maior do que ele realmente é. Né? Vamos dar a devida proporção. A gente vai ficar aí mais 10 dias todo mundo em casa, vamos ter calma, e quando a gente puder estar voltando para as nossas atividades, vamos tomar todo o cuidado que a gente possa tomar. Então, e tudo assim, sem pânico. Eu tenho uma amiga que veio aqui hoje à tarde e falou, eu tenho medo de tudo. Eu falei, calma, olha, lava a mão, a gente está conversando de longe, a gente não está perto, eu não esfriei você, não toquei minha mão em você, você não tocou sua mão no rosto. Então, é ir prestando atenção nessas coisas e aprender a conviver com isso. Com calma, né? Com calma. Eu estava até listando, né, que existem vários tipos de pessoas, né, que a gente pode ver que tem que enfrentar, né? São aquelas pessoas que são muito nervosas e que ficam agitadas com a situação, né? Com essa agitação, elas entram assim naquele estado de pânico. Que não conseguem fazer nada. Né? É verdade. Ficam sem conseguir pensar em nada. Raciocinar. E ficam até com dificuldade de fazer alguma coisa para tentar solucionar. O que a pessoa pensa hoje é logo na crise financeira, né? E às vezes tem até essa dificuldade de raciocinar, pensar o que vai fazer, né? O medo também não é só para as pessoas que não têm uma reserva financeira, que podem sobreviver à crise, né? O medo também vai para todas as pessoas, tá? Sim, quem tem dinheiro e quem não tem, né? Imagine a situação, né? Assim, as pessoas ficam com medo de voltar e não conseguir manter o padrão que tinha antes. Sim, né? Sim. Não conseguir manter o consultório. Eu acho que não conseguir manter o consultório é a maior preocupação. Porque, para mim, eu acho que padrão a gente vai mudar.
Mesmo porque, Ju, você teria coragem de entrar num restaurante lotado? Mesmo daqui a um mês, quando esses restaurantes abrirem? Então, é o que eu digo para você, a gente vai ter que entender que por um tempo, tendo dinheiro ou não, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. Nós vamos deixar de fazer coisas que a gente fazia antes, tendo o dinheiro para pagar por aquilo ou não. Essa semana era para eu estar em Orlando com a minha filha, que mora longe. Fiquei há um ano planejando essa viagem e tal, e de repente, ó, puf. Quer dizer, na verdade, Ju, se a gente for pensar, a gente não tem controle de nada, nem de amanhã, do que vai acontecer. E a gente sempre acha que a gente tem o controle das coisas. A gente não tem, né? Então, é uma situação que vai fazer a gente aprender a viver com isso, né? Agora, esse receio, tem havido movimentos, eu tenho assinado várias petições dos profissionais liberais, eu li que o BNDES está liberando recursos para os profissionais liberais, sabe? Então, é isso, Ju, a gente tem que constantemente se fazer a pergunta, qual é o caminho que eu tenho que seguir, por onde eu vou seguir, o que eu vou fazer para seguir, continuar indo em frente, entendeu? Para manter meus compromissos, para manter tudo que eu tenho pela frente. Eu acho que esse é o caminho, né? Não deixar esse medo, né, te paralisar, não agir, não conseguir fazer nada, né? Sim. Porque tem pessoas Você assim, vai ter... Tem pessoas assim que ficam dentro de casa, ligam a televisão, começam a assistir as notícias, ficam apavoradas, né? E só ficam naquilo, não conseguem sentar, se concentrar para fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que é do controle dela, né? Exatamente. Igual como tu estava falando, a questão de fazer o teu painel, de onde que tu queres chegar, o que que tu queres para a tua vida, isso é muito legal, né? Então, tem essas pessoas que têm essa dificuldade, né? Mas, e que tem que tentar mudar isso, né? Porque precisa se organizar e se preparar para quando isso tudo acabar, quando voltar tudo ao normal, né? E tem entre aspas. voltar ao normal, ao normal entre aspas, né? Que a gente sair dessa situação inicial. Porque vai ter um impacto, não tenha dúvida. Isso não tem para todo mundo, né? Então, você vai tentar suavizar, né? Suavizar esse impacto para o seu consultório, para a sua vida, né? Então, você precisa pensar no que você tem que fazer agora para que lá na frente você colha isso, né? Exatamente. A gente estava até lendo também de linhas de financiamento para tratamento, sabe? Porque os pacientes vão precisar. Então, eu acho que a gente tem que ter algumas medidas práticas, entendeu? Para isso, né? Para se preparar para isso também. Não é só a coisa no âmbito da pandemia, da contaminação. A gente tem que ver como é que eu vou poder ajudar o meu paciente, porque as pessoas vão precisar continuar tratando os dentes, né? Eu acho que tratar os dentes não é uma coisa fútil, né? Às vezes é uma necessidade. O paciente não vai ficar com o dente quebrado, não vai ficar com uma cárie, não vai ficar com dor, né? Ele pode abrir mão de algumas coisas estéticas, mas não vai, tem coisas que não dá, que faz parte. Então, por algum lado, a bola continua rolando. Mas o tratamento básico, né? O tratamento básico ele sempre vai existir. Sempre vai existir essa necessidade, né? Ainda mais no Brasil. E o que me deixa espantado, sabe, Ju? A própria área de harmonização, porque eu tenho pacientes que estão simplesmente esperando acabar a fase do isolamento para se tratar. Sim. Existe uma afirmação também de uma psicóloga que ela diz que a época de crise é quando mais as pessoas vão se cuidar. Vão cuidar da aparência para que elas se sintam bem. Então, eu vou ser sincera com você, eu não vejo a coisa assim, parou tudo, entendeu? Não tem mais nada. Não, vai ser uma fase de adaptação, não vai ser fácil para ninguém, tudo vai ter que ser muito negociável, né?
mas é a tecla que a gente bate aqui. A ansiedade, ela leva ao pânico, e você sabe que 24% dos quadros de ansiedade evoluem para depressão. Sim. Então, é isso que a gente não pode deixar a coisa chegar, né? Uma outra dica que eu tenho feito todo dia de manhã em jejum. Eu tomo um copo de água morna, isso é dica dos coreanos, tá? Um copo de água morna com um limão espremido e 15 gotas de própolis e vitamina D, tá? A ansiedade, a depressão, elas estão muito ligadas também à falta da vitamina D. Então, menina, eu não fico sem a minha vitamina D. 7.000 unidades por dia. E a minha aguinha com limão e o própolis para melhorar a minha imunidade, né? Eu tenho um limoeiro lindo aqui no meu condomínio, então virou um programa. Eu vou com a minha filha, a gente fica lá escolhendo qual limão que a gente vai pegar. Falei, olha que bênção, né? A gente poder pegar um limãozinho do pé, ingerir essa vitamina C com a vitamina D todo dia de manhã. Então, cuidar da sua saúde também, né? A gente se preparar não só na parte mental, mas também na nossa parte física, né? Para que a gente esteja bem e com aquelas vitaminas que afetam o nosso humor, a nossa resistência também equilibradas, né? É uma outra dica. Na psicologia, eles dão 3 dicas para você controlar a ansiedade. Uma é você realmente fazer exercícios que te façam pensar em coisas boas. Então, como eu dei o exemplo lá de recortar a revista e distrair a tua mente com isso. O outro é controlar a sua respiração. Então, pegar, nem que seja assim, 1 minuto. Você não precisa ficar 15 minutos sentado, sem pensar em nada, e não faz, é respirar e realmente se propor a prestar atenção na sua respiração. Respirar mais devagar, soltar todo o ar. Isso tem sido até um exercício recomendado pelos médicos para você abrir os teus pulmões, né? Para sentir todo o ar entrando e saindo. E tem uma terceira dica que ele dá, até que eu anotei aqui, que a terceira eu não lembro. A certeza de que isso vai passar. Não é uma situação que você vai ficar o resto da tua vida. Então, o que você tem que pensar é imaginar, bom, passou, já ficou lá longe, né? Não faz mais parte da minha vida isso, e acabou. E com a certeza de que a gente sai mais forte. E eu já ouvi pessoas que têm medo de não se controlar, entendeu? Realmente, de fato, se for pensar, não vai ser controlado porque ainda não existe a vacina, né? Com certeza. Mas já vai estamos estudando para isso. Mas que vai diminuir o pânico todo, né? O alvoroço vai diminuir, né? E a gente vai precisar retomar a nossa vida. Com certeza. Mas a gente precisa passar por esse período de quarentena que está se pedindo, né? Que é para o nosso bem futuro. Com certeza, com certeza. Então, as pessoas precisam acalmar o coração, né? Confiar, ter paciência, né? Ser resiliente e ter fé que isso tudo vai passar. Eu também acho, Ju. Eu acho que é por aí. Eu tenho muita fé. E assim, principalmente, eu acredito no meu trabalho. Então, existe uma afirmação, você sabe bem disso, né? Nós vamos ser aquilo que nós queremos ser, né? Então, se você começa a pensar, eu fracassei, eu não consegui, eu não vou passar por isso, é isso que vai acontecer na sua vida. Se você acordar de manhã falando, não, eu vou fazer alguma coisa que vai mudar esse quadro, porque eu consigo mudar isso, eu vou encontrar uma outra maneira. E eu estou aqui essa semana já com 4 projetos diferentes aparecendo, entendeu? Maneiras, né, que a gente está tendo de manter o link com os nossos alunos. Está sendo uma coisa muito gratificante. Então, eu acho que é por aí. Aí você vai se ocupando quando você perceber que aquele tempo passou, né?
O doutor Anthony Chan, que é esse especialista em epidemias, diretor do Hospital das Clínicas, ele também sugeriu, ele disse que vai chegar uma hora que nós vamos sair desse isolamento horizontal para um isolamento vertical. Então, numa próxima etapa, né, vai ser identificar as pessoas que estão contaminadas, isolar um pouquinho mais as pessoas de idade, essa proteção vai acabar existindo, né? E ele também afirmou que a curva no Brasil não vai ter aquele pico que as pessoas estão esperando, sabe? Enquanto nos Estados Unidos, de um dia para o outro, tiveram 10 mil pessoas com coronavírus, com casos confirmados, né? Aqui nós estamos há 3 meses, eu acho, com 600 pessoas que tinham em 3 meses, né? Então ele falou assim, é um número, tudo bem que uma parte pode não estar sendo identificada e esses dados não estejam corretos, mas a nossa progressão da doença está caminhando num ritmo muito mais lento, né? Então eu acredito muito, muito que dentro de mais uns 10 dias, quando é um momento de crise, né? De ápice, é um momento agudo, né? A hora que a gente entrar numa fase crônica, a coisa automaticamente vai se balanceando, sabe? Vai deixando aquela preocupação de pegar a doença, de se contaminar, vai ficando cada vez mais longe. É isso que eu estou procurando acreditar, que logo eu vou estar vivendo esse momento, não o momento agudo. Né? Coisas agudas passam, elas são dolorosas, incomodam muito, mas a gente tem que passar por elas. E é rápido, entendeu? Então, não vamos acreditar que vai ficar por um tempo muito prolongado isso aqui, da forma como está na Europa, né? É isso aí. Agora, e aí em Belém, Ju? Eu ouvi dizer que as pessoas não estão levando muito a sério o isolamento aí na cidade. Então, como é que está? Na verdade, assim, o governador daqui, ele está fazendo coisas bem, bem legais mesmo, entendeu? Está surpreendendo, na verdade. Não está tendo mais viagens intermunicipais, ele proibiu, está tudo fechado. Ou interestaduais, está tudo fechado, né? Na verdade, eu acho que hoje fechou com 32 casos aqui em Belém. Você vê? É maravilhoso. Na verdade... Não, com esse calor daí, esse vírus não vai sobreviver. Tomara. Não. E assim, ele já considerou que é comunitário, né? E tá tudo fechado. Shopping, comércio, entendeu? Tá tudo fechado. Isso eu achei que isso não vai evoluir tanto, entendeu? Aqui. Por conta dele ter feito logo essa ação cedo, tá? Todo o Brasil teve a ação cedo. Isso aqui antes de ter o primeiro caso, ele já tinha tomado providências, entendeu? De fechar os locais e assim, ele tá surpreendendo muito a população daqui com as ações dele, que bom. Entendeu? Mas assim, ele está se prevenindo para os dois cenários, né? O cenário bom e para o cenário ruim. Já mandou fazer, construir lá no hangar, lembra lá do hangar? Sim. Que é o centro de convenções. Vão ter vários leitos lá, 400 e poucos leitos, né? Assim, quando a gente vê eles fazendo falando da notícia, vai ter não sei quantos leitos, a gente já pensa o pior, né? Meu Deus, se ele está prevendo isso é porque vem muita coisa. Mas assim, ele está sendo, está pensando, como eu te falei, nos dois cenários, né? No bom e no ruim. E assim, a gente deve levar isso para nossa vida, né? Para nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. A gente tem que construir os dois cenários. Oi, Leandro. Bom e ruim. Ai, o Lê entrou. Oi, querida. Tudo bom? Saudade. Logo eu vou aí, viu? Deixa esse vírus passar e eu vou aí.
E aí a gente tem que, voltando à nossa conversa, levar isso para a gente, né, Ana? A gente precisa construir o cenário bom e o cenário ruim. Sim, sempre. E a gente, eu acho que precisa enfatizar, pensar muito mais no ruim do que no bom, né? Precisa se preparar para o pior. Porque se a gente se preparar para o pior e o pior não vier, a gente vai sair muito mais forte. Sabe o que eu escutei que eu achei interessante? Em 2003, houve uma epidemia na China muito parecida com o coronavírus. E eles não estavam muito preparados. Então, eles passaram, nessa época, por um cenário muito duro lá. E, daí por diante, eles viviam preparados, tiveram aquela experiência péssima, né? Por isso que eles já saíram tão rápido, entendeu? Da situação. Porque dizem que eles foram extremamente rápidos nas medidas e que lá o governo é muito rigoroso. Ali eles têm um domínio, né, de governo, é um governo bem autoritário, então ele tem o poder realmente de tirar as pessoas da rua, né? Que aqui, às vezes, na democracia é mais difícil, né? E para mim tem sido assim, dúbio, sabe, Ju? Entender que a gente precisa parar, mas também não deixa de me preocupar com a condição do país, né? A gente tem, por exemplo, na cidade aqui perto, Olambra, que é conhecida pela Cidade das Flores, aonde saiu hoje uma notícia que 60% dos produtores já estão falindo, entendeu? Porque não estão tendo como distribuir a produção. Então, assim, é um questionamento, né? Eu não sei se o Brasil tem uma estrutura econômica que suporte uma situação como a China passou. Você vê, Estados Unidos já estão com mais de 3 milhões de pessoas desempregadas, já estão comparando esse quadro a um quadro pior do que 2008, né, quando eles tiveram a crise, aquela crise brava lá. Então, é a única coisa que me preocupa muito, sabe? Que por mais que eu faça meu exercício de respiração, tal, eu me pergunto qual vai ser o estrago final, né? A hora que tudo isso passar. Por isso que eu te falei, todo mundo tem medo, né? Porque é uma coisa que não é do nosso controle, a questão do vírus, né? Mas a nossa parte a gente precisa fazer, né? Que o que eu acho que vai nosso mudar controle. muito o comportamento do brasileiro, sabe? Eu vejo países que já passaram por dificuldades muito grandes. Você vê na Alemanha, país que passou por tantas guerras, né? Lá não tem desperdício. Você vai no supermercado, ela te dá um saquinho até você encher aquele saquinho, né? São coisas bobas que a gente começa a perceber, né? E falar que não é um desperdício de tudo, né? De tudo. Então, eu penso que isso também vai mudar. Essa noção do desperdício, de não ter controle das coisas, sabe? Mas o brasileiro não dá muito valor, porque, na verdade, a gente nunca passou por uma dificuldade assim, né? A uma guerra, né? Onde tem um estrago total, destruiu tudo e você tem que reconstruir do zero, né? Então, eu espero, né, que realmente o governo dê condições. Eu estou vendo que estão aí, vão injetar um dinheiro pesado na economia, né? E principalmente para nós que somos autônomos, né? Porque a gente não tem o salário. Então, eu já estou aqui. A gente tem, como eu te falei, tem que ter o pensamento do cenário ruim, né? E como se você tivesse que começar do zero novamente. Exatamente. Né? Ter esse pensamento, né? E aí é que entra a questão do conhecimento da gestão, né? E do marketing. A gente não pode deixar, a gente não pode parar, né? Porque está em casa, eu vou desligar tudo. Não. Eu vou ficar só no noticiário. Eu trouxe o lado consultório para cá, porque eu dei férias, aproveitei e dei férias para minhas 2 secretárias, né? E aqui eu estou botando a cuca e trabalhando com as ações, porque
a gente vai voltar, né? E quais são as ações que eu vou tomar para poder fazer tudo trazer o nosso paciente para a clínica. Justamente. Exatamente. Então, as coisas não podem parar. Elas estão de férias, mas eu não. Ju. Eu então, não, olha o quadrilho ali, tudo anotado. Com certeza. Eu estou aqui no Note também. Agora, olha o Thiago trabalhando ali atrás. Thiaguinho, não para acho também, que trabalhando muito mais do que ultimamente. Você vê como é que né? Agora, vocês têm que, uma hora, fazer uma live sobre essa questão. Quais são as ideias que vocês vão dar para quando isso acabar e a gente voltar. E a gente vai poder colocar em prática. Já temos uma aula marcada no dia 9. 9 agora de abril, que a gente vai dar uma aula, tá? Amanhã é 7h30, se tiver com e-mail. E aí, quem tiver na nossa lista de e-mails, vai receber o convite para se cadastrar na aula. Nossa, já vou pôr o meu. Manda o teu e-mail. Na verdade, acho que eu tenho teu e-mail, Ana. Não, ela já é cadastrada. Tu já é cadastrada eu acho na que nossa lista. Mas vamos garantir. E aí, quem se cadastrou vai participar da aula, né? E a gente vai dar essa aula no dia 9 de abril. A gente vai mandar o link para participar. Eu tenho uma aula dia 9 de abril. Eu vou checar o meu horário, porque agora está todo mundo assim também, né? No calendário das lives e das aulas. Mas eu também vou colocar lá no grupo para o pessoal saber, tá, Ju? A gente também está com um curso online de toxina, de preenchimento, que é uma oportunidade teórica para o aluno que não está conseguindo fazer presencial. Aí depois a gente faz a clínica quando eu for para aí. Então, tem todas essas coisas aí acontecendo. Então, eu falei, a hora não é de ficar quieto reclamando, não. Faça alguma coisa, mude o seu cenário, né? A dica que a gente dá aqui do Online, eu e o Thiago, é assim, desliga a televisão, né? Às vezes a gente fica... Tem horas que eu tenho dá aquela sensação de que parece que não estou vivendo isso, eu estou em casa, entendeu? Parece um filme. Não, e nada está se passando lá fora, entendeu? Porque tem a hora que a gente vai assistir, ver realmente, mas se tu for ligar a televisão e passar o dia inteiro com ela ligada, é o dia inteiro falando disso. Vira uma neurose. Não tem condições. Então, a dica é desliga a televisão, né? E vai trabalhar. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que vai te trazer muito retorno lá na frente. Vai estudar mais a questão do marketing, da gestão do consultório, né? Porque tenho certeza que isso vai te trazer resultado lá na frente, né? E o medo sempre vai existir, tá? Faz parte do jogo. Como tu disse no início, a gente sempre vai ter o medo de coisas que a gente não tem controle. Domínio. Né? Domínio. Porque a gente não sabe que a gente não controla nada. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Nem eu, nem tu, nem ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Então, mas a gente precisa, a gente está vivo, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E não pode ficar parado, ficar assistindo as notícias, senão a gente pira. Um outro exercício legal que eu fiz outro dia, ela fazia a gente entrar num estado de relaxamento, né? E ela fala, respira, respira. E essa menina da Meditopia, a Rosa, ela é engraçada, porque ela fala, eu sei que você está aí pensando em outras coisas. Volta aqui, vem respirar. Presta atenção na sua respiração. Parece até que ela me conhece. O Thiago fala às vezes, Júlia, tu não está aqui. Tu tá pensando em outra coisa, volta para cá. Volta para cá, né? E eles falam também que uma coisa que você pode fazer, imagina que você está andando numa alameda e você encontra uma árvore muito linda e toda frondosa. E você vai pegando uns envelopinhos e pendurando nessa árvore. E os envelopinhos são as suas preocupações. Então ela fala assim, deixa por uns minutos,
Deixa as suas preocupações para a árvore tomar conta. Ela é a árvore da ansiedade, da preocupação. Ela vai tomar conta disso para você. Você não precisa disso agora. Você vai pensar nisso aí depois. Vem aqui agora um minutinho e vamos respirar. E por aí vai a coisa, né? Então, quando você percebe, você está induzido por aquilo e você realmente não está mais pensando naquele problema, né? Eu acho que são truques que a gente tem que ter à mão, né? Até no momento em que a gente for sentar no computador para trabalhar. Eu pego, sabe, um minuto, respiro, me acalmo e falo, não, agora eu vou me concentrar, porque isso aqui tem que sair maravilhoso, né? E acaba que eu estou produzindo um monte de material legal que eu não teria tempo de fazer se eu tivesse naquela loucura de ficar viajando para cima e para baixo, né? Como você sabe que é a minha vida. Até então, isso tu vai repensar na tua vida, né? Até isso eu vou repensar. Ai, Ju, não sei se eu vou repensar, porque você vê, eu já tô com saudade de Belém. Eu não vejo a hora de poder ir para aí. Eu tenho muita saudade. Mas, assim, faz parte. Estou produzindo um material bacana. Se Deus quiser, logo a gente vai poder estar compartilhando também aí com vocês. Sim, com certeza. Viu? Mas vou assistir a sua aula, dia 9, com certeza. E eu vou botar a minha também, depois vocês assistem a minha. Pode mandar. Então, Tá Ana, bom? te agradeço, a live foi ótima. Imagina, Ju, sempre bom conversar com vocês, viu? Sempre bom, sabe que eu adoro. Acrescentou fazer isso mais muito. vezes. Eu tenho certeza que ajudou muitos colegas, vai ajudar, eu vou colocar no YouTube essa live. Vamos, ó, respira, tá? Respira e respira. No Facebook também vai estar a live, tá? E a gente está tendo um problema no IGTV de subir nossos vídeos que são maiores, sabe? Assim, de 30 minutos, 40 minutos. A gente não está conseguindo subir. Tem alguns colegas também que não estão conseguindo. Eu creio que seja alguma pane nessa época da crise, entendeu? Tá todo mundo colocando vídeo. Mas assim, no YouTube e no Facebook a gente vai postar essa live, tá? Para quem não pôde assistir, assiste depois. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a destravar, a entender que o medo existe, mas que você precisa agir e não ficar bloqueada, né? Exatamente. Por conta disso tudo, né? É ação. É o grande segredo. Obrigada, tá, Ana? Imagina, a gente se fala logo, viu? Um beijo. Você também. Tchau, tchau. Até mais.